Existem dias de sentir, dias de pensar, dias de sorrir e dias de sonhar. Bem-vindos ao Wondercast. Você, hoje, é melhor, é um ser humano melhor, mais autêntico, mais leve, mais feliz, mais em paz do que você era ontem? Cara, essa frase resumiu muitas das minhas dores. Frank, a vida é uma competição de beleza atrás da outra. Seja o dinheiro, seja a fama, né? Nossa, olha só, aquela pessoa famosa, olha como ela é muito amada, como ela recebe tanto amor. Você vai conversar com uma pessoa famosa, a maior parte delas não se sente amada coisa nenhuma. Mas tudo bem. Ai, ai. O episódio 000 é assim, improvisado. É isso. Caros amigos, amigas e ouvintes, eu sou Vitor Costa, estou aqui com... Marina de Benedict. Bem-vindos ao episódio 000 do Wondercast. Hello. Muito legal. Você tá falando sobre o dinheiro e a forma como você estava aqui comentando que o dinheiro reflete o nosso ego, no sentido de que onde a gente gasta nosso dinheiro diz respeito ao que a gente entende hoje como o que deve, né, o que a gente concorda, o que a gente discorda. E isso me fez pensar várias coisas. Uma, quando você falou de concordância e discordância, né? Aquilo que eu compro, eu de uma certa forma concordo. Cara, me fez pensar numa coisa muito forte aqui, né? Eu tô num momento com a Vocalis, com a minha empresa. Uma das nossas propostas é ajudar com que as empresas minimizem as suas incoerências, né? E eu, como você me conhece bem, o meu lado crítico, ele aparece muito rápido, né? Ele é o primeiro que vem na fila. Ele fica lá com a mão levantada. Sabe quando o professor pergunta? E aí, quem que quer falar? Ele fala com a mão levantada. E eu criticava e critico muito essas incoerências nas empresas, né? Do tipo, como que alguém topa ficar numa empresa? Agora, quando você falou isso do dinheiro do que você compra, cara, eu fiz mentalmente uma lista aqui de 15 segundos do que eu compro. E sabe quando cai aquela ficha de... Vitor, você comprou Coca-Cola? Comprou Né? Coca-Cola. Cara, e assim, não sei, me veio muito esse lugar de aqui, né, a gente nessa condição humana é engraçado, a gente às vezes tem a intenção de dar nosso melhor, acredito que muitas pessoas têm, mas a gente vive, né, nesse mundo de coerências, de incoerências, e não sei, uma das coisas que você falou me remeteu a isso. Mas você ia falar outras coisas também. É isso, e como... E aí a Tânia trouxe, né, aqui, até trazendo a teoria que não pertence a mim, que é da Tânia Zacarias. O quanto você consegue olhar para essa planilha financeira e para onde você está gastando e a tua intenção e aprofundar nas suas próprias questões internas, né? Então é isso, poxa, eu tô gastando no iFood, mas eu tô gastando para compensar alguma necessidade minha, e aí no fim você aprofunda e você descobre que é uma necessidade de ser amado, sei lá o quê, e aí você tá compensando na comida. Então, existe um... E eu não tinha a menor noção disso, assim, existe uma profundidade na nossa relação com o dinheiro. E aí, nessa conexão que eu fiz, né, do ego humano e o que a gente consegue aprofundar, que é muito interessante. E é uma oportunidade para a gente poder olhar. Sabe, aonde a gente gasta dinheiro com consciência. A gente coloca a energia do dinheiro e direciona ele com as intenções realmente que são as nossas intenções verdadeiras ali, mais profundas. Ou a gente tá só vivendo no inconsciente, no automático, e gastando com o que aparece, com as 417 propagandas que vem no Instagram, e, nossa, eu achei aquilo legal, sei lá por qual motivo, no fundo, nem preciso daquilo. Sim. Então, eu achei muito interessante. Meu primeiro emprego, eu trabalhava de estagiário lá na Nielsen, numa área que a gente calculava o quanto que
produtos iriam vender, novos lançamentos, né? A pasta de dente que vai deixar o seu dente branco em, sei lá, um mês. Quanto que isso aqui vai vender no Brasil, no México? Fazer isso. E a gente media várias perguntas lá, várias variáveis. E sempre tinha uma que era, no fim do dia, era a mais importante. E determinava o quanto um produto, o quanto aquele produto venderia ou não. Que chamava na época lá, faz tempo isso, tá? Faz mais de 15 anos, sei lá, 20, mais de 15 anos com certeza. Mas é uma pergunta de relevância que perguntava assim, o quanto esse produto atende um desejo ou uma necessidade. E aí eu achei curioso como eram as duas coisas juntas. Era um desejo ou uma necessidade. E você falando aqui, eu fico me perguntando, eu já tive essa conversa uma vez, né? Tem muita coisa hoje que a gente gasta dinheiro e era de graça. Eu acabei de tomar uma decisão de vida, né? Eu e minha esposa, a gente se mudou de volta aqui pra estar próximo da praia. E eu falei pra você numa outra ocasião, eu falei assim, o que a gente gosta mesmo é de graça. É ir pra praia, tocar violão, é ir pro mar, é fazer uma trilha. Mas eu fico me perguntando, quantas pessoas, às vezes, por a gente ter criado um estilo de vida muito distante disso, acabam tendo que gastar dinheiro com passagem, com viagem, com férias, pra ter esse tempo de volta, pra conseguir desfrutar disso, que passou a ser um desejo, sei lá, mas que no final era de graça. Então, dentro disso, minha pergunta, acho que é você pensando sobre isso. Você acha que tem uma relação entre evolução como sociedade e essa coisa do dinheiro, no sentido de quanto mais evoluído, talvez menos desejos a gente deveria ter, ou menos necessidade de você ter que pagar pra ter um negócio que poderia ter de graça? Você acha que tem uma relação aí entre esses dois assuntos? Nossa, ótimo ponto. Pra mim, definitivamente. Nos meus estudos, né, eu entendi que o desejo, ele é inconsciente. E a vontade barra necessidade, ela é consciente. Consequentemente, quando você faz o caminho da evolução, a tendência é que você saia do desejo, que é inconsciente, e você vá para a vontade, que é o consciente. E aí, obviamente, né, a partir do momento que você tem escolhas mais conscientes, você direciona o seu dinheiro exatamente para o que você precisa. E você não fica, né, assim, do tipo, vou gastar de qualquer jeito, vou fazer qualquer coisa, vou comprar qualquer coisa, sem nem entender o que está acontecendo por trás. Consequentemente, o mercado, ele fica mais desafiador de você analisar, no sentido do desejo, e aí você começa a voltar um pouco lá para a Idade Média, e você começa a voltar para a necessidade. Porque a necessidade, no fim, é de sobrevivência. O que a gente precisa de verdade? A gente precisa de um teto para não ficar na chuva no tempo livre, para não pegar uma doença, coisa do gênero. Hoje em dia, minimamente, a gente precisa de uma água encanada, né, de um fogo para cozinhar, beleza, um mínimo de uma infraestrutura ali, um gás para tomar um banho quente, para não morrer congelado, ok. A gente precisa de comida. E para a saúde mental, a gente precisa de relacionamento humano, vai? Né? Então, a gente precisa minimamente ter o ser humano é um ser sociável. Né? Então, a gente precisa ter, na linha de viver em sociedade e comunidades, a gente precisa ter minimamente ali uma rede de apoio, né? Para poder viver bem. Pô, você falou duas coisas. Isso. Você falou dois isso. pontos que me levaram para outros lugares aqui. Um é o lance do o desejo é inconsciente, a vontade é consciente. Foi isso que você falou, né? Uhum. Em algum momento eu vou fazer esse episódio virar egoisticamente virar uma terapia aqui pra mim, porque eu fiquei pensando numa coisa, numa batalha minha. Você sabe, eu tô escrevendo um livro já vão fazer 5 anos, né? O quanto que eu fui e voltei de saber de querer entender e ser honesto comigo mesmo, se escrever esse livro é desejo ou é vontade, é assim. Então, fica aí pra um momento próximo dessa conversa. Não vamos entrar nessa agora, senão eu vou ficar nu aqui no primeiro episódio. Mas uma coisa que você falou da sobrevivência, muito duro. Eu conheci um amigo nosso aqui, que ele é de Gana, o Et. E ele mora aqui agora. E a gente tava conversando, né, sobre o Brasil, ele contando sobre como era Gana e tal.
E a gente foi andar de bicicleta no final de semana, a gente pedalando. E, parênteses, o Et que arrumou as bicicletas pra gente ir, ele consertou todas as bicicletas, cara, o cara é incrível. Preparou garrafinha d'água pra todo mundo. Cara, A gente saiu aqui do condomínio, passeando, tinha um mendigo, morador de rua. Ele parou a bicicleta do lado do cara e começou a conversar com o cara. E aí, conversou, eu tava meio longe, depois a gente seguiu viagem. E eu perguntei pra ele, Net? Ah, não, eu falo toda hora com esse cara. Semana passada eu dei uma calça pra ele, eu vi que ele tava sem sapato. Hoje eu perguntei se ele precisava de sapato, porque eu tenho um sapato lá. Aí eu perguntei pra ele se ele quer um sapato. E eu falei, nossa, é de novo, né? Hoje eu tô. Foi a ficha da Coca-Cola faz uns 5 minutos caiu, e caiu a ficha do cara. Assim, que ser humano, né? Eu também tenho um monte de sapato. Por que eu não paro e pergunto se o cara quer um sapato? E eu perguntei isso pra ele, falei assim, Ed, da onde você tira isso, cara? Assim. E aí ele começou a contar, e ele falou assim, Vitor, eu venho num lugar que a gente se ajuda, mas ele falou assim, mas a pobreza, o que mais me entristece é porque a pobreza é uma doença. A pobreza instala nas pessoas uma mentalidade de que sempre falta, de que elas sempre precisam. E ele fala, e uma coisa que isso se manifesta de várias formas. E ele falou, se tem uma coisa que eu não suporto é ver essa doença. E se vê ele falando, ele é um cara extremamente abundante, rico, porque, porra, pra mim falta sapato, eu não tenho sapato pra dar pro cara. Ele não. Eu fiquei 2 meses pensando se eu ia comprar uma bicicleta ou não. O cara arrumou 6 bicicletas. Porque ele via. Passou a ver uma bicicleta sobrando. Opa, eu tô precisando de uma bicicleta, eu posso pegar? Tá? Arrumou a bicicleta. Então, eu penso também quantas coisas estão profundas aí no nosso inconsciente, né? E que não instalaram aí uma mentalidade de escassez, um medo que talvez coloca a gente numa condição mais individualista e de achar que a gente não tem pra compartilhar e tal. E eu penso também o quanto isso impede, né, o nosso avanço como pessoa e como sociedade também, né? Porque, porra, definitivamente. a gente, sei lá, talvez se ajudar mais, né? Eu sei que tem muita gente que ajuda, enfim, mas você me fez pensar aí sobre o Et, essa conversa. Foi uma conversa maravilhosa com ele. Maravilhosa. Ele É, desdobrando esse tema foi. nossa, incrível, assim. Incrível você falar que a pobreza é uma doença fez muito sentido na minha cabeça. Porque ele trouxe a palavra doença, né, como algo maior. Eu vou talvez dar um narrow down. É uma doença que é uma crença, né? Uma doença mental, se for para pensar. A pessoa ela realmente acredita que ela não tem ou não deve ter ou não vai conseguir ter alguma coisa e entra nesse looping de sempre precisar e nunca estar suficiente. E aí é muito interessante o que você falou, porque isso conecta um pouco com o mundo de hoje e com como as empresas e as redes sociais vêm trazendo pra gente a cultura da falta. De você não ter suficiente, de sempre ter alguma coisa a mais que você precisa e que você tem que comprar. E se você não comprar, você não é bom o suficiente ou você não está no mesmo nível daquela outra pessoa. Então, a quantidade de comparação que se tem hoje, Uhum. né? E até se a gente for para pensar, os influencers, eles ganham dinheiro como? Falando que você comprar aquele negócio é muito legal. E que você tem que ter aquilo que eles têm, porque aquilo é muito legal e você precisa ser igual a eles. Uhum. Só que eles, né? E aí completamente esquecendo do fato que aquilo muitas vezes não é necessário, que aquilo Uhum. muitas vezes é inclusive ruim, que não é de Uhum. uma qualidade boa, dependendo do que for, e que grande parte das vezes o outro nem precisa daquilo mesmo, não tem nada a ver. Uhum. E aí fazem de um jeito para que você se sinta que você precisa daquilo. E aí qual que é o ponto que eu vou tentar linkar aqui com o negócio da pobreza? Se um ser humano não tem dinheiro suficiente para comprar aquilo, ele se sente menos.
ele se sente inferior. E aí isso começa a virar uma bola de neve. Porque daí isso sim pode virar uma doença mental, de inferioridade, de depressão, de etc. Porque todo mundo tem tudo. Porque olha como a vida de todo mundo tá maravilhosa. Porque olha, e eu não posso, eu não alcanço, e eu não consigo. Nossa. Você acha que isso Linkei é assim, não sei nem uma, como, mas é você muito acha que isso doido é isso. uma das principais fontes hoje de depressão e ansiedade para as pessoas que vivem hoje nesse momento de mundo sendo bombardeadas por mídia social, Instagram, LinkedIn, essas versões editadas de sucesso e de... Acho que tem Pra um mim é. viés também muito forte de uma cultura de performance, de progresso, né? É engraçado. Ontem à noite eu É. E reassisti produtividade. Produtividade. Eu reassisti ontem o Little Miss Sunshine. Você já assistiu? Nossa, há muito tempo atrás, eu nem me lembro direito. Cara, eu não vou dar um spoiler assim pra quem quiser assistir, eu super recomendo, mas resumidamente é uma família americana, cada um lá com a sua dor, personagens assim, um vô que usa droga, um pai que é coach e vende que perdedores são horríveis e todos temos que ser vencedores, um filho que lê Nietzsche e parou de falar e quer ser piloto de avião e odeia toda a família, um tio que tentou cometer suicídio, e no meio de toda essa história tem a menininha, super pura, que ela quer ser a Little Miss Sunshine, que é um campeonato de Miss que vai ter lá na Califórnia, e é isso que ela quer. E a jornada é da família tendo que se mobilizar pra menininha realizar o sonho dela, que ela quer participar desse sonho. Então, eu não vou dar um spoiler, mas assim, o que aparece no filme, como a raiz da insatisfação de todos ali, é a comparação. E até chega numa hora ali que o irmão tá muito preocupado que a irmã dele vai lá pra competição de beleza, né? E ele falou uma frase que eu falei assim, cara, essa frase resumiu muitas das minhas dores. Ele fala assim, pro tio que tinha tentado cometer suicídio lá, ele fala assim, Frank, a vida é uma competição de beleza atrás da outra. É na faculdade, é no trabalho, né? É na carreira depois. Assim, essa comparação que um ganha 9 perdem e as pessoas sofrendo, né? Ao invés de simplesmente, sei lá, viver algo mais autêntico, mais verdadeiro. Agora, que desafio que é se manter coerente nisso, né? Pra mim, pra todos, eu acho que é Muito, pudesse colocar como um muito, Betinha. desafio. Não sei nem se é só dos tempos de hoje, se é uma coisa de todos os tempos, mas assim, muito difícil, né? É, A gente não eu, cair nessa armadilha. assim, eu entendo muito pouco de história, mas o pouco que eu vejo e leio sobre isso me parece ser um pouco inerente do ser humano se comparar. Desde antigamente, as pessoas, imagina, você tem o rei e você tem a plebe, né? E aí as pessoas se comparam. E aí, nossa, eu quero chegar lá, eu quero ter aquilo, eu quero ser isso, eu quero. Então, historicamente, me parece ser algo muito interno, Uhum. do ser humano olhar para fora e o para fora ser a comparação. Hum, Que eu vejo hoje com todo esse movimento de aumento de autoconsciência, etc. Eu vejo que cada vez mais as pessoas que buscam, né, se conhecer e olhar para dentro, a comparação acaba virando você mesmo e não o que está fora. hum, Então você hoje é melhor, é um ser humano melhor, mais autêntico, mais leve, mais feliz, mais em paz do que você era ontem. Pô, legal. Tamo no caminho. Ou não, putz, não, hoje não. Hoje deu ruim, nossa. O que acontece? Somos seres humanos, né? Temos ups and downs. O que aconteceu? E o que eu posso fazer para amanhã eu então estar melhor e ser melhor do que eu fui hoje ou do que eu fui ontem? E essa é a nossa base de comparação, porque no fim da história é a única coisa que a gente tem controle. A gente só tem controle sobre nós mesmos, a gente não controla absolutamente nada além disso. E vamos combinar que nem sobre nós mesmos, na maior parte das vezes. Mas o outro, o externo, a gente não controla nada. Podemos usar de referência, podemos aprender, podemos ver como oportunidade. Putz, legal.
Agora, se comparar para se botar para baixo, é completamente fora da realidade. É você comparar banana com a maçã e falar, maçã, você tem que ser igual a banana. Isso nunca vai acontecer. É impossível. É a mesma coisa. Cara, e por que a gente faz isso, né? É muito louco pensar sobre isso. Porque vamos partir do pressuposto assim, poxa, eu sou eu me amo, às vezes entram desafios aí, né? Mas vamos. Vou criar que nem aquelas regras da microeconomia. Nunca vou esquecer minha primeira aula de microeconomia que começava assim: todos os seres humanos são racionais e só tomam decisões racionais. Eu falei, pronto, não acredito em mais nada dessa aula, Já mas não. vamos ver essa premissa. Acabou, caiu. Todos nós nos amamos e, né, e somos especiais. Cara, por que a gente se coloca nesse lugar? Perguntando de verdade mesmo. O que tá por trás disso? A gente se comparar com algo Eu pra gente se sentir vou. mal. Eu não sei. O que eu sei da psicanálise é que existe uma dor humana que é meio comum do ser humano, que todos têm, que é uma necessidade de ser amado e aceito. A gente vem com isso. Não sei porquê, não sei de onde, podemos tentar aprofundar e descobrir. Temos portas para abrir aqui. Mas dito isso, você ser aceito na sociedade e se sentir bem na sociedade ajuda nessa sensação de ser amado e de ser aceito. É uma sensação, não necessariamente isso é real. Consequentemente, você se compara, você olha para o outro e fala, nossa, o outro é aceito, né? Ou você acha que ele é, olhando ao redor dele, as pessoas o amam, as pessoas o veneram, porque ele tem dinheiro. Então, nossa, olha só, todo mundo ama ele porque ele tem dinheiro. Aí a pessoa vai lá, vai atrás de dinheiro pra achando que ela vai ser amada porque ela tem dinheiro. Muitas vezes ela chega lá e não é amada, né? Porque não tinha nada a ver com o dinheiro, tem outras coisas por trás. Sim. Mas na superfície, no que a gente acessa do outro e das inter-relações que a gente vê, parece isso. Nossa. E aí vai atrás disso. Seja o dinheiro, seja a fama, né? Nossa, olha só, aquela pessoa famosa, olha como ela é muito amada, como ela recebe tanto amor. Você vai conversar com uma pessoa famosa, a maior parte delas não se sente amada coisa nenhuma. Muitas vezes se sente reprimida, muitas vezes se sente sufocada, não se sente amado. Alguns podem se Cara, sentir também, né? Enfim, depende. você jogou uma bomba atômica no meu pensamento aqui. Mas continua, termina. Eu tô... E, enfim, então, o olhar para fora, a gente tem uma visão míope, e aí isso tudo normalmente também depende do como a gente recebeu o amor quando criança, né? Então, normalmente eu projeto da mesma forma. Então, exemplo, se eu receber amor da minha família ganhando presente, sei lá, porque a linguagem de amor dos meus pais era dar presente. Eles não tinham tempo livre, né? Trabalhavam para sempre, então era dar presente. Pode ser que eu conecte isso com eu só vou ser amado se eu ganhar ou dar presentes, então eu preciso ter muito dinheiro. E isso começa a abrir. Pode ser que a pessoa só recebeu amor com palmas, então só quando fazia alguma coisa extravagante, incrível, é que entendia que estava sendo amado. Palmas, palmas, palmas. Nossa, então vamos, né? Vai pra fama, porque isso é receber amor. Então, normalmente, isso começa lá na infância, entre os 0 e 7 anos, que são as formas que a criança entende como ela recebe aquele amor. O amor pode ser percebido através de grosseria. O amor pode ser recebido através da ausência. Então, a própria ausência pode ser... A criança pode entender como um amor, porque aquele pai é ausente e é o único jeito que aquele ser humano recebeu amor, consequentemente pode buscar parceiros ausentes, porque é o jeito que recebeu amor e é inclusive que é tentar, às vezes, ajustar aquilo e fazer com que aquele ausente seja presente, enfim. Aí nossa mente, ela começa a vagar. Mas Cara, normalmente vem da infância. Que lindo isso que você falou. Que lindo isso que você falou. E que presente. Eu espero que ouvintes do episódio 000 estejam se beneficiando tanto disso quanto eu, porque é um prazer conversar com você, Má.
Você É uma também. terapia. É uma terapia. É inerente, assim, né? Marina, sendo Marina, tem uma qualidade de aprofundar, pegar uns pontos que, se você para pra refletir, eu já tava aqui. Caíram mais 300 fichas. Eu tô querendo parar esse episódio, porque eu não sei se eu aguento. Pergunta. Depois comenta aí quem estiver ouvindo, né? Se 25 minutos disso aqui já tá bom, porque se Ai, ficar uma hora gente. aqui é muito pra acompanhar. Mas muito lindo isso que você falou, que a gente tem uma necessidade de amor. Em algum momento da nossa vidinha ali pequenos, talvez a gente tome algumas decisões em relação a quem eu preciso ser para receber amor. É E isso. talvez essa decisão de quem eu preciso ser para receber amor, né? Ela vem associada aí com uma ideia de performance, de ter que ser inteligente, ter que receber palminha, ou eu tenho que não dar atenção. E talvez essa seja a semente que faz com que a gente depois vá crescendo, tentando perseguir uma ideia de ser algo para ter amor que não tem nada a ver com ter amor. Que foi só a Nada a ver. maneira que a gente. Foi uma regra que a gente criou lá atrás. Que a Cara, isso é um negócio. criança, dentro das suas limitações, criou, né? É uma criança. É, nossa, eu acho que isso. Uma outra coisa que você trouxe também, eu fico pensando na nossa. Se isso é uma necessidade de todo mundo, aí acho que entra um pouco a comparação, né? Deve doer muito você querer ser amado, ter sido amado, e você ver no outro alguém que te passa uma sensação de ter isso que você não teve, né? Da forma que for, de repente pra você o dinheiro nunca foi uma questão, né? E aí você vê outras pessoas que têm dinheiro, você fala, ah, legal, tem dinheiro. Mas se você associou que você não conseguiu ter amor porque faltou dinheiro e você vê alguém que tem, né? Isso desperta várias emoções. Ou pode ser que não, de repente você É. teve muito dinheiro, mas não teve amor. E você vê uma família, às Ixi, vezes, tá com uma cheio. condição mais simples, né? E o quanto isso talvez não alimente as nossas violências uns com os outros, as nossas tentativas de se provar, de querer ser, né? Quando, acho que no fim de tudo existe uma cura profunda aí, né? Em nós como indivíduos e de voltar para esse lugar que no fundo todos queremos ser amados e tudo sobre amor. Inclusive eu vou aproveitar esse gancho, se você me permitir, É isso. Por favor. e fazer uma ponte aqui com o próprio nome do Wondercast. Eu gosto muito de estudar alguns pensadores da antiguidade, porque eu vivendo meus dramas aí, uma pessoa que vive muitos dramas, né? Eu acho fascinante como você pode abrir um livro, às vezes, de 2.000 anos, 3.000 anos atrás, e você lê alguma coisa que faz sentido hoje. Então, quando eu falo que eu gosto de estudar filosofia ou literatura da antiguidade, não é porque eu gosto de ficar decorando tudo que todo mundo falou e comparando um com o outro. Não, não é por isso. É mais egoísta que isso, é menos bonito que isso. Eu quero tentar me entender nas palavras de outros seres humanos que viveram, talvez, esses dramas, né? E colocaram coisas em palavras que eu falo, poxa, isso aqui é útil, isso aqui me ajudou. Nossa, que E um lindo. dos meus pensadores preferidos é o Platão. E tem um livro em que ele escreve sobre o amor, foi traduzido como O Banquete, né, em português. Estão vários personagens ali, e a ideia do discurso é, eles estão ali reunidos e cada um vai fazer um discurso sobre o amor, né? Entendendo o amor ali como um espírito, um Deus, eles colocam e eles falam, poxa, tem tantos discursos bonitos para todos os nossos deuses e ninguém nunca fez um discurso digno do amor, né? Vamos falar então sobre o amor. Aí cada um lá fala. E tem um momento interessante do diálogo que o Sócrates fica ali por último. O Platão sempre escrevia o Sócrates como um personagem ali, foi o mentor dele. E o Sócrates, ele dá um argumento lá que derruba todas as ideias de amor que a galera tinha, ou mostra que elas eram incompletas. E aí perguntam pra ele, né? Ô Sócrates, então fala aí o que é um amor. E ele fala assim, ó, eu também não sei, galera, mas eu ouvi uma sacerdotisa, a Diotima, do Egito, que ela me contou algumas coisas sobre amor. Vocês querem saber? E aí começa. Então é muito interessante, pergunta assim pra ele, ela falou, Sócrates, e fala mais sobre a natureza do amor. De quem que ele é filho? Do que é feito o amor? E olha que interessante a resposta, ele fala assim, olha, o amor ele é filho de Poros e Penia. Vamos entender Poros como uma representação ali de um Deus que tem todas as soluções, conhece todos os caminhos, sabe resolver tudo. Penia é a pobreza,
sempre precisando. Então, traduzindo de uma forma mais, vamos dizer assim, chegando abstraindo um pouco na essência, mas o amor é filho de algo que tem todas as soluções, conhece tudo, sabe todos os fins, e de algo que sempre precisa receber, tem a necessidade de, como se tivesse um algo do amor que quisesse colocar tudo isso em movimento. Foi muito interessante para mim pensar depois sobre o amor sob essa ótica, porque tem uma conexão muito forte, um paralelo com a filosofia tradicional chinesa, de algo que apareceu na cultura chinesa pronto. Depois ficou conhecido como a filosofia do Yin Yang. Mas a gente não sabe muito como isso virou uma filosofia. Existiam nos primeiros escritos chineses, né? Eles escreviam em ossos de tartaruga ou de boi, do ombro de boi. Não tinha papel na época, né? E a galera queria saber se ia chover ou não. E eu perguntar para esses adivinhadores, e eles tinham um ritual lá que colocavam os ossos. E nesses textos aparece já a ideia de mudança. Mas no sentido bem de tempo mesmo. Ó, tava nublado e no dia tal, o tempo vai mudar. Mudança. Chama Yi, a mudança, né? Vou assassinar a pronúncia aqui chinesa. E depois, a evolução da ideia de mudança, ela tomou o centro da filosofia chinesa por muitos anos. E eles entenderam a mudança como a combinação de dois princípios, né? Um princípio que conhece todos os fins e todos os inícios, que é atemporal, que eles inclusive relacionavam com a imagem do pai. E um outro princípio que traz todas essas ideias absolutas para a existência, que é responsável pelo nascimento de tudo, pelo nascimento, pela nutrição de tudo. Ele sempre precisa, que é o princípio feminino, e associaram isso com a natureza da mãe. E o movimento, ele é o filho entre o pai e a mãe. São todas essas ideias eternas tomando forma na existência, é o fluxo que sustenta tudo isso. E vários comentadores, depois na filosofia tradicional chinesa, falavam assim, essa mudança não é bem só mudança externa, é uma mudança que é quase que um fluxo que permeia tudo que a gente faz como ser humano, é um fluxo que carrega a gente. E a gente reconhece ele, inclusive, como a própria essência do que é ser humano. Isso está escrito, tá? Não estou inventando. Nos comentários do estudo. E a gente reconhece ele também como algo que tem a capacidade de amar, porque ele sustenta todo esse movimento. É muito interessante como isso foi escrito mais ou menos no mesmo tempo que Platão viveu, esses comentários, né? A ideia de mudança, como uma ideia filosófica e tal, isso emergiu na dinastia Zhou, que eu vou assassinar as pronúncias aqui, mas é Z-H-O-U, né? O livro de mudanças da dinastia Zhou, Zhou-Yi, e depois os comentários em cima disso viraram o Zhou-Yi com os comentários, que virou o I Ching, ou o I Ching, né? Que é o mesmo I do I Ching é o I de mudança, que virou um clássico da literatura chinesa. Esses comentários foram escritos praticamente no mesmo tempo aí em que Platão estava vivo, velho. Vamos colocar um range aí de 200 anos, um pouco para cima e para baixo, não vamos ser tão, né? Mas duas culturas diferentes. E assumindo que o Sócrates aprendeu isso do Egito, vamos colocar uma terceira aí, né? Porque a Diotima era egípcia. Chegaram no mesmo entendimento que esse movimento da vida vem de uma unidade que se desdobra entre algo atemporal, algo que quer que o atemporal nasça no tempo, e uma terceira desdobramento disso, né? O próprio movimento da vida. O que, depois dessa intro longa, me leva... Não, você explodiu minha mente. Explodiu? Ah, então legal, que eu também tô jogando umas... É a batalha naval aqui no Undercast, né? Você joga uma bomba atômica, atinge o meu transatlântico. Da incoerência, eu tenho que devolver uma também, né, pô? Mas eu vejo, mano, no mundo, e a ideia da gente fazer aqui o Undercast é... O movimento da necessidade, da sobrevivência, ele sempre vai puxar a gente, né? Seja pela própria necessidade, ou seja pelo medo. E eu vejo isso muito forte no mundo de hoje. Mas eu acho que complementar esse movimento tem que vir o movimento do sonhar. E do talvez relembrar que a gente pertence a algo eterno, imutável, atemporal, que talvez nos defina até como seres humanos. Eu acho que muitas vezes, em função do medo, a gente esquece que a gente tem o poder de sonhar.
ou a gente esquece que a gente não precisa ser tudo isso que a gente colocou na cabeça lá pra ser amado, né? Que a gente já nasceu pra amar. E eu fiquei um pouco chocado em conversas recentes aí com amigos de ver pessoas brilhantes, e que eu amo, que eu considero amigos, com depressão, casos às vezes aí até de que me contaram, né, de pensar em suicídio, coisas desse tipo, né? E a causa estava relacionada com isso, de sentir que não cabia mais no mundo, o mundo tá muito contrário. E eu falei assim, peraí, não, você cabe totalmente no meu mundo, eu não sei que mundo você quer. Se você quiser caber no meu, porque assim, cara, os questionamentos que as pessoas estão trazendo é isso, assim, tem muitas incoerências, tá ficando insuportável pra mim, isso. E eu pensei que, né, que poderia ter um valor pra gente de trocar e se encontrar que a gente adora, mas talvez de a nossa forma, que não vai ser perfeita, mas vai ser aqui do nosso jeito, relembrar as pessoas de que esse lugar existe, isso é real, esse poder de sonhar, essa essência temporal, e que isso importa mais do que o resto. O tempo passa, as Exatamente. coisas mudam. Isso não muda. Uhum. Isso não muda. Isso é eterno. E que a gente poderia criar no mundo, como a gente poderia contribuir para a evolução do mundo se a gente pensasse sobre as nossas ideias, nossos sonhos, nossos projetos, a partir desse lugar do sonhar, do humano, do quem a gente é na essência. E não do lugar do medo, do mundo vai acabar, da guerra, do não sei o que e tal, porque pra falar disso já tem muitos, né? Então, fiz um Nossa, que legal. longo parênteses, mas essa é a ideia do Wondercast. Mas o que isso significa pra você, Má? Tô curioso. Conta aí, o que aconteceu com essa bomba na cabeça? Nossa, muitas coisas. Eu vou do final pro começo. Vai lá. Primeiro sobre o objetivo do Undercast. Obrigada pelo convite. É um prazer. E a minha sensação é que se a gente tocar uma pessoa com esse vídeo, a gente já tocou 100% das pessoas. Porque é assim que a mudança acontece. Então não precisa que 300 pessoas vejam e, nossa, e aprofundem, entendam. Não é sobre isso. É sobre Não. saber que existe um espaço, é sobre saber que existe um lugar, é sobre saber que existem seres humanos que também estão abertos para conversar sobre tudo isso. E para ouvir, para entender, sem julgamento. E que tá tudo bem. A gente vive aqui, que tá tudo bem termos os nossos dramas. Ter esses dramas faz parte da evolução humana. E tá tudo certo. Então essa é a primeira coisa. Muito lindo. Nossa, segunda coisa, sobre o Yin e Yang, o etéreo aqui, o atemporal com o tangível, com o mundo aqui. Eu comecei a conectar várias coisas. E aí já vou entrar aqui um pouquinho em outra seara, que é um pouco de dimensões e física, etc. Legal. Que os conhecimentos e as informações, elas estão disponíveis nas dimensões. É que na terceira dimensão, poucos são os seres humanos que hoje a acessam. E as informações, elas são... A verdade, ela é uma só. Só existe uma verdade. Não existem várias verdades. Existem as verdades de cada um, né? Que são o que a gente vê sobre nossos óticos, sobre nossos olhos, sobre nossa Sua ótica. perspectiva, talvez, Então, né? que é o que passa pelas minhas crenças. Então, toda vez que eu vejo algo, eu associo aquilo passa pelas minhas crenças, pelas minhas histórias, circunstâncias, passa por tudo meu, e aí eu crio uma verdade minha sobre aquilo. E nenhum de nós tem capacidade de enxergar a verdade como ela é mesmo, sem passar por tudo isso. Aqui nessa dimensão a gente não acessa, né? Porém, contudo, todavia, a verdade é única e as informações dela estão disponíveis para quem abre essa consciência para acessar. Por isso que existe, na história da humanidade, vários conhecimentos que foram acessados ao mesmo tempo em locais completamente diferentes. As próprias pirâmides. Se você for para pensar, as pirâmides do México, as pirâmides do Egito, se você for olhar a geometria, a distância que elas estão em altitude, é tudo muito parecido, se não idêntico.
Uhum. Por quê? Foram conhecimentos acessados em locais diferentes, porém ao mesmo tempo. Por que acessados ao mesmo tempo? Porque uma vez que você abre esse canal, é física quântica, não tem tempo, não tem espaço, tá disponível. Uhum. Consequentemente, tem um negócio muito interessante que um amigo meu me falou e eu nunca vou me esquecer. Que nós não somos autores das nossas coisas. Nós somos mensageiros do que a gente acessa. Caramba. E o conhecimento é de todo mundo. E por isso a importância da gente compartilhar tudo isso. O que Sócrates falou não é de Sócrates. Uhum. Não é dele. É do mundo, é do ser humano. É algo que ele acessou. Ele é simplesmente um mensageiro. Ele recebeu aquilo e trouxe para essa dimensão para compartilhar com todo mundo. Mas não é dele Uhum. aquilo. Uhum. Isso faz ficou muito na minha sentido. cabeça. E Fala. aí, voltando para esse negócio do amor, e, enfim, eu conectei um pouco com algumas teorias mais indígenas de que o céu é o pai e a Uhum. natureza é a mãe. Uhum. Porque o céu, ele dá o caminho, né? Você tem nele as estrelas, você tem o caminho, você tem o direcionamento, ele sabe tudo, ele vê tudo, ele tá ao redor do globo inteiro, e a mãe é quem traz pra terra, quem tangibiliza, quem nutre, quem cria, que é a mãe natureza. Eita, olha que lindo. Nossa, uau. Peraí que agora... Então, a gente vai se Mãe, explodindo. mãe, Eu gostei da sua analogia da batalha naval. mãe é o princípio que sustenta, que nutre. Que por um lado também tá ligado às necessidades reais. Que são as necessidades de trazer isso que é intangível pro material. É Leia-se. isso. De ajudar com que o Vitor seja o Vitor, que a Marina seja a Marina, que o Lucas seja o Lucas, que, né, que a caneca de café seja criada, que o café seja inventado. Se esse princípio tá ligado com necessidades, talvez a nossa relação com o feminino também tenha muito a dizer com a nossa relação de que atenção a gente dá para essas necessidades reais e não para os desejos e para as loucuras, né? Será que... Porque se todo mundo fosse amado, se todo mundo tivesse a mãe ali do lado, dando abraço, dando colo, quantas ideias malucas e insanas não iam cair por terra, porque você não precisa criar um negócio e vender lança-chamas pra ganhar $1 milhão, porque você... Sabe, calma. Só quer um abraço. Tô dando uns exemplos esdrúxulos, mas... Poxa, o quanto a gente perdeu, né, em se distanciar do feminino dessa forma, né? Mas... Fala mais. Fala mais do que você tá... Não, e aí você falou o complemento, né? Do feminino e do masculino. Porque todo mundo tem o feminino e o masculino dentro. A gente vem com as duas energias, todos nós. E muitas vezes tem pessoas que estão mais pendentes pro masculino, mais pro feminino, ou que oscilam. Tem gente, dependendo da criação, que castra completamente a energia feminina e fica extremamente masculino, ou vice-versa. Isso independentemente do sexo, tá? Ou de orientação sexual. Aqui a gente tá falando de energia, não tem nada a ver. A pessoa pode ter nascido homem, como decidiu virar mulher, e tanto faz. A energia dentro pode não ter nada a ver com essas escolhas, tá? Tem mais a ver muito com a forma com que aquele ser humano lida com o mundo, traz para a realidade as coisas, traz o ponto do masculino. É muito interessante isso que você falou, porque eu sinto que é um desequilíbrio tanto interno quanto externo. E aí pega até a polaridade do feminismo com o machismo, como o mundo foi por muitos anos machista, muito machista, no pêndulo lá pra cima, assim. Mulheres só puderam ter conta em banco a partir de 1960, né? Então, assim, muito machista. E aí agora a gente tá jogando o pêndulo pro outro lado, tá virando um mundo extremamente feminista. Então, em algum momento,
a gente chegar num equilíbrio. Porque no fim das contas, nós somos complementares. E isso é muito lindo de ver e muito lindo de reconhecer. E como a gente usa da melhor forma e complementa da melhor forma o feminino com o masculino. Esse é um dos grandes segredos. Muito legal, né? Conectando com talvez a ideia aí da filosofia chinesa, como eu trouxe. Talvez a energia que seja a energia mais capaz de equilibrar não só o masculino e o feminino, mas entendendo esses dois arquétipos em todas essas profundidades que a gente falou, né? O atemporal com o temporal. Aquilo que conhece todos os destinos e significados com aquilo que faz isso nascer, que nutre, que sustenta. Se a gente olhar num ponto Vocês. de vista econômico, falando de dinheiro, a relação do dar e receber. Porque qual é a grande questão da economia? É regular o que a gente está dando e o que a gente está recebendo. Se a empresa dá todos os recursos, não recebe dinheiro em troca, ela quebra. Uhum. Se ela dá muito e acumula, falta para os outros, ou desregula a economia. E como é lindo e profundo pensar que o amor é uma energia que tem a capacidade de equilibrar tudo isso. Talvez porque ele é o próprio filho entre pai e mãe. Dentro dessa ideia, a coisa que você falou do conhecimento que aparece, né, que é atemporal e a gente só descobre, a gente não inventa, né? Curioso que isso apareceu também em Platão, no que depois ficou conhecido como a epistemologia dele, e apareceu também na China, ao mesmo tempo. Caraca, lá. Vários pensadores que depois eles foram rotulados como a escola dos nomes ou a escola dos nomes e formas, mas foi esse rótulo é posterior, né? Mas eu pensei num exemplo simples que para mim ajudou muito a entender que existem conhecimentos ou coisas que são atemporais, que vem até da própria discussão deles aí, do Platão, dessa turma, que é a nossa capacidade de reconhecer certas formas. Então, o exemplo que eu gosto de dar é, a gente olha para um cachorro, a gente fala, isso aqui é cachorro. A gente olha para um gato e fala, isso aqui é gato, né? Uhum. Teve eu não lembro qual pensador agora da escola dos nomes da China, que falou assim, um cavalo branco não é um cavalo. Porque você olha para ele e fala cavalo branco. E aí deu nó na cabeça das pessoas, pensando em particular e geral, né? Mas quando a gente fala aquilo é um ser humano, pô, como seres humanos, cada um é muito diferente. Mas a gente, de uma certa forma, olha e a gente reconhece uma categoria geral chamada ser humano. Aí vamos um pouco mais além. Você fala, tá bom, ser humano é esse bicho que tem nariz, olhos, tem braços, né? Se fosse definido pelas características corporais. Perfeito. Mas eu não sei se um cachorro olha com outro cachorro e fala assim, aquele cachorro fez algo que não é muito canino, né? Ou um gato olha para um outro gato e fala, aquilo lá não foi muito felino daquele gato. Mas a gente olha para um outro ser humano que faz determinada coisa e a gente fala, nossa, aquilo é desumano. Quer dizer, aquilo que a gente reconhece como humano vai além do que a gente tá vendo ali do corpo do ser, né? E é algo que a gente reconhece no primeiro momento de forma mais intuitiva do que racional. Porque você reconhece primeiro, depois você tenta explicar. Aquilo lá é desumano. Mas por quê? Aí você gasta um tempo, mas você percebeu. Você pegou aquela incoerência. E essa ideia do que é ser humano, ela é atemporal. A gente percebia isso há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, a gente percebe hoje. Quer dizer, onde que ela tá? A gente nasce, cadê esse gabarito? Porque alguma referência a gente intuitivamente conhece, né? Então, e o Platão extrapolou isso para outras coisas também, para as próprias formas geométricas, o quadrado, o círculo, etc. Mas são exemplos simples, eu acho que ajudam a apontar, né, para como existem essas coisas atemporais. Mas estamos aqui dentro do tempo, Caraca, que nesse loucura. momento, tendo essa troca de ideias. E, Nossa, o que você tem falou, tem umas mil muita coisa coisas. Fala. pra desdobrar. Não, do masculino e do feminino. Tem conexões com o conceito da trindade aqui. Disso que você falou agora do gato, do cachorro e do humano, já me abriu mais outras 300 caixas aqui. Mas não vou nem entrar. Não, fala, vamos talvez falar e deixar intenção para os próximos episódios, Marina. O Pode ser Wondercast se também. desdobrando. Quais são as suas intenções para os próximos episódios? Para onde você vê esse podcast caminhando? Nossa. Sabe o que eu gostaria? Fala.
de ter talvez dois momentos, assim. Ter episódios mais abertos, que a gente deixa vir, que nem foi hoje, que foi vindo naturalmente, que do nada a gente Sim. vai aprofundando e as coisas vão aparecendo e tã. E eu gostaria também de pensar em episódios um pouco mais direcionados. Por exemplo, um assunto que eu tenho muito interesse e que imagino que você também, é como a gente traz esse papo para o mundo corporativo, por exemplo. Opa, Porque hoje desafio. falar sobre isso na vida pessoal e tudo, tá virando um pouco mais normal, né? Eu conheço grande parte dos meus amigos, por exemplo, já fazem terapia, eu mesma faço terapia. Já está virando algo um pouco mais commodity, vai, se eu puder dizer. Sim. Agora, no mundo corporativo, isso ainda é um grande desafio. Ainda é um grande desafio você inserir a consciência, você inserir a inter-relação de uma forma mais consciente mesmo e mais respeitosa dos dois lados, sabe? E como você conversa sobre isso dentro de uma empresa e como, na linha de trazer mais autoconsciência e deixar as pessoas serem elas, para a gente evitar essas comparações, para que a gente esteja alinhado com o nosso eixo próprio e tá. Como que a gente faz isso no microcosmos da empresa? Uhum. Porque no mundo já é um desafio, né? Com o que é o que a gente falou, da rede social, que você se compara, às vezes no seu próprio círculo de amigos a gente se compara, etc. Como que eu trago esse assunto de uma forma corporativa? E que não fique muito etéreo. E que não fique muito intangível, Perfeito. sabe? Perfeito. E uma das coisas que eu sinto é que a metodologia da Vocalis é um dos caminhos. Porque ela consegue já falar um pouco mais sobre isso de uma forma mais tangível, como grupo, como empresa, né? Como você está olhando a corporate person, você está olhando a entidade. Uhum. Como que eu agora trago isso para o indivíduo? Para o time menor, talvez. Relação ali no dia a dia também. Quer dizer, Marina me conhece tão bem, percebeu que talvez eu criei um podcast para falar de ideias de mundo e você tá me provocando para eu trazer mais sobre a metodologia da Vocalis como um dos elementos aqui do podcast, né? Eu entendi o que você tá Sim. fazendo. Ué. Eu acho esse um desafio super relevante. Eu confesso que, tendo a oportunidade de trocar com você hoje, eu enxerguei aí muitas camadas que me ajudaram a humanizar, inclusive, esse olhar pro mundo corporativo, porque no fim do dia o que eu falo é fazer esse trabalho com as empresas, e cabe aí, podemos fazer um episódio, falar mais sobre isso, mas assim, você tá lidando com os mecanismos de defesa de todo mundo, né? E eu sei que mecanismo de defesa é um termo meio elaborado e tal, mas assim, você tá lidando com... As pessoas estão lutando internamente para serem amadas, para serem quem elas são, então assim, não é algo que você chega lá e, né? Eu acho que tem muito até do jeito da Vocalis fazer, que é como fazer isso com cuidado, com delicadeza, na forma correta, e entendendo que talvez esse movimento aí, pelo menos a nossa forma de ver, são pequenos ajustes. É uma jornada. É o que a gente pode fazer hoje. Traduzindo para minha vida pessoal, assim, talvez eu não consiga ainda pegar todo o meu orçamento lá e tirar tudo do meu orçamento que eu gasto que não é coerente comigo, mas talvez eu possa parar de comprar Coca-Cola agora. Isso aqui não é um anti-marketing com a Coca-Cola, tá? É só um exemplo. Se você gosta da Coca-Cola, compre a Coca-Cola, seja feliz, mas são pequenos ajustes. Mas eu adoro essa provocação. Acho que fazendo uma recíproca aí para você, com o seu talento e qualidade humana, de talvez explorar mais todas as suas ideias, tanto no campo de terapia individual, que você quiser trazer. Eu gosto eu acho que a gente tem uma coisa em comum de conectar áreas do conhecimento. Sei que você curte aí também física quântica e outras áreas, às vezes parecem áreas isoladas, mas nem aquela metáfora dos 5 cegos tocando elefante, né? Um tá tocando a tromba, o outro a orelha, o outro o rabo, fala, esse bicho aqui é peludo, não, esse bicho aqui é fininho, molinho, mas às vezes ajudar a ver o elefante e você fala, não, pô, peraí, estamos falando da mesma coisa. Então eu acho legal explorar esses ângulos aí que você quiser trazer. Quero muito que seja um canal aberto, que a gente encontre pessoas muito legais, que a gente possa trazer aqui como convidados, Sim, para trazer outras perspectivas também. definitivamente. E, poxa, quero que seja algo prazeroso, que a gente possa manter essa chama acesa
desse lugar aí de sonhar, de ser a gente mesmo, do wonder, de uma forma também genuína, a gente aqui compartilhando no meio dos nossos dramas também, Nossa, não se colocar haja num lugar, drama. né? Não tá compartilhando nada aqui de um lugar de estamos com a vida toda resolvida, não é por aí, Nem um pouco, gente. mas é de se unir talvez, né? Se unir, compartilhar perspectivas, entender como você falou que existe esse espaço. Então, dadas essas palavras finais, acho que podemos encerrar o 000? É dada a largada. Dada a Não, tá só largada? começando. Tá só começando. Literalmente. Um aviso aos ouvintes do 000, que assim, qualquer correção de rota é drástica, mandem pra gente agora, né? Amigos aí, comentem, que a gente vai seguir agora. Então, se você acha que a Coca-Cola vai vir atrás da gente, avisa agora. A gente muda um pouco a forma de falar. Brincando. Não, e assim, mas a gente vai ser a gente, que nem aqui estamos sendo a gente, entendeu? Eu tô meio zero filtro, assim. Sendo eu, seja o que Deus quiser, o que vier, e vamos com o que temos, e tá tudo certo. Exato, maravilha. Mas é um prazer conversar com você. Gostei. Beijo enorme. Um prazer enorme. Até no próximo. Muito obrigada.